Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas referências do capítulo de número 7 de 1 Coríntios. E nós esbarramos ontem no versículo de número 12, né? É de onde nós estamos partindo hoje, então, né? As referências de 1 Coríntios, capítulo número 7, a partir do versículo 12, né? Vamos estar fazendo a leitura da mensagem completa e depois vamos para as meditações. Eu queria mais uma vez aproveitar para reforçar com os irmãos, né? Meus irmãos, queridos amigos ouvintes, telespectadores do meu canal, que têm perguntado, né, o porquê de eu estar usando essa máscara, né? E alguns pedindo para que eu tire de imediato para tirar a máscara, né? Mas acontece o seguinte, irmãos, eu estou fazendo um procedimento dentário para simples correções, né? E então por mais alguns dias apenas eu estarei encerrando esse tratamento, né? E aí nós vamos estar tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá certo? Eu tenho respondido os comentários individuais, né? E tenho aproveitado também para falar aqui no coletivo, para ajudar aqueles que vê, preocupa, não sabe por quê, o que está acontecendo. Então é exatamente isso, tá bom, irmãos? Tá? Eu estou fazendo um tratamento dentário para simples correções, né? Então já está do meio para o fim o tratamento, né? E aí eu encerrando, eu estarei já tirando a máscara, tá bom, irmãos? Aí vai ser exatamente conforme estava antes, tá bom? Tá? Ok, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E vamos então à meditação da Santa Palavra de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo de número 7, né? Resposta a perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido.
De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Está livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. E o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor. E como há de agradar ao Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem,
se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser. Não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas como poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. De sorte que o que se dá em casamento faz bem, mas o que a não a dá em casamento faz melhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aleluia, Pai. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos já, irmãos, de imediato, entrarmos na meditação, já aqui nas referências, a partir do versículo de número 12, que foi onde nós esbarramos ontem, Como dizia meu querido amigo, irmão Marcos, Esbarramos no versículo de número 12, Que diz o seguinte, Vou pegar aqui o de trás para poder pegar a sequência aqui, Aleluia, Pai, louvado seja Deus, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. No versículo 10, Paulo mostra que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja permanente. Também mostra que, às vezes, o relacionamento conjugal se torna tão insuportável que é necessário o cônjuge se separarem. No versículo 11, portanto, Paulo não se refere ao divórcio permitido por Deus, causado por adultério. Ver Mateus capítulo versículo 19 e capítulo 9. Nota. Nem ao abandono de um cônjuge pelo outro. Ver versículo 15, nota. Pelo contrário, Paulo está falando da separação sem divórcio formal. Talvez isso se refira a situações em que o cônjuge age de modo a pôr em perigo a vida física ou espiritual da esposa e dos filhos. Em tais casos, é preferível que um dos cônjuges deixe o outro, mas que permaneça sem casar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia. Portanto, Paulo se refere ao divórcio, não se refere ao divórcio permitido por Deus, causado por adultério. Ver em Mateus capítulo 19, 9. Nota, nem o abandono de um cônjuge pelo outro, versículo 15, nota. Pelo contrário, Paulo está falando da separação sem divórcio formal. Talvez isso se refira a situações em que o cônjuge age de modo a pôr em perigo a vida física ou espiritual da esposa e dos filhos. Em tais casos, é preferível que um dos cônjuges deixe o outro, mas que permaneça sem casar. É inaceitável que Paulo fosse favorável à não separação de um casal em que um dos cônjuges vive sempre a maltratar fisicamente o outro e a agredir os filhos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12. Digo eu, não o Senhor. Paulo afirma aqui no versículo 12 exatamente o seguinte. Aleluia, Pai. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente
e ela consente em habitar com ele, não a deixe, né? E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Versículos 12 e 13, né? Aleluia, Pai. E aí a palavra de Deus continua falando, né? A respeito desse assunto, né? Aleluia, Pai. Não se trata de Paulo meramente dar sua opinião aqui. Antes está declarando que não tem uma citação de Jesus para confirmar o que ele vai escrever. No entanto, o que ele passa a escrever procede de quem tem autoridade apostólica sob inspiração divina. Confira nos versos 25 a 40, do 14 ao 37. Versículo 14, capítulo 14, versículo 37. Marido, mulher e filhos. 7,14. 7,14 está escrito: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quando no casamento um dos cônjuges é incrédulo, tal casamento, bem como os filhos nascidos dele, são legítimos diante de Deus. A situação aludida neste versículo não é a do casamento no seu aspecto bíblico, mas no seu aspecto legal. Nesse caso, o crente deve continuar vivendo com o descrente, sem separar-se e sem dividir o lar. Além disso, por ser crente o marido ou a mulher, ele ou ela poderá ter uma influência especial para levar o outro cônjuge a aceitar Cristo. Confira em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 até o 18, né? Não está sujeito à servidão. Do 15 ao 18 está escrito o seguinte: mas o descrente, se apartar-se, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um. Como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Ou seja, fique na posição, na situação e na condição em que foi chamado, permanecendo firme junto com Jesus, marchando pela fé, na esperança, na expectativa e na fé de que conseguirá salvar você e a tua casa, como está escrito em Atos 16:31, né? E também tem uma outra parte na Bíblia onde fala que e agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, quando começou o lar, quando começou a família, tinha apenas um crente naquela família, né?
ou ainda que veio a ser um pouquinho depois, um pouquinho mais tarde. E quando a família inteira converte, essa alegria ela é ampla, geral e irrestrita. Porque aí o crente enche o peito, abre bem a boca e fala bem alto. Né? E agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a esperança do crente, irmãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Do 15 até o 19 está escrito: não está sujeito à servidão. Né? Voltando um pouquinho atrás, do 14 ao 15. Marido, mulher e filhos. Quando no casamento um dos cônjuges é incrédulo, tal casamento, bem como os filhos nascidos destes, são legítimos diante de Deus. A situação aludida neste versículo não é a do legal. Neste caso, o crente não deve continuar vivendo com o descrente sem separar-se e sem dividir o lar. Mas no aspecto legal, neste caso, o crente deve continuar vivendo com o descrente, sem separar-se e sem dividir o lar. Além disso, por ser crente o marido ou a mulher, ele ou ela poderá ter uma influência especial para salvar o outro cônjuge, a aceitar a Cristo. Confira em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Não está sujeito à servidão. Na eventualidade, o cônjuge descrente abandonar ou divorciar-se do cônjuge que é crente, do cônjuge crente, o relacionamento conjugal é dissolvido e o crente está livre das suas obrigações conjugais anteriores. Neste caso, não está sujeito à servidão. Significa que o crente fica desobrigado do contrato conjugal. A palavra servidão, no grego doulo, significa literalmente escravizar. Nesse caso, o crente fiel já não está escravizado aos seus votos conjugais. Tal cônjuge crente abandonado fica livre para casar-se de novo, mas só com um crente. Verso 39, vem em Mateus 19:9, nota sobre o divórcio. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Verso 19, capítulo 7, versículo 19 ao 31. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 19 ao 31. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor, para ser fiel. Tenho, pois, por bom por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas.
e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulher sejam como se as não tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz, a observância dos mandamentos de Deus. Como é que Paulo, que enfatizou tão fortemente a salvação pela fé, Romanos, capítulo 3, versículo 4, pode dizer que realmente importa a observância dos mandamentos de Deus? Porque a salvação recebida pela fé deve levar a pessoa a obedecer, amar e servir a Deus. Uma obediência abaixo disso não corresponde à fé salvífica neotestamentária. Confira em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Capítulo 6, versículo 15. Dos versículos 31 e 32, né? Está escrito o seguinte, versículo 31, né? Os que usam deste mundo, né? 31. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Né? E a referência diz, vivemos num tempo em que todas as coisas do mundo se aproximam rapidamente do fim. Por essa razão, este viver terreno não deve ser a nossa maior preocupação. Devemos dirigir nossa máxima atenção no que concede ao nosso lar celestial. Hebreus, capítulo 11, versículo 13 ao 16. Né? É o famoso versículo que diz para que nós não vos embaraceis com as coisas deste mundo. Né? Não vos embaraceis com as coisas deste mundo. Né? Precisamos viver aqui, não tem como evitar isto, mas estarmos ligados no Senhor, ligados no céu, nas coisas celestiais, e não preocupados com as coisas terrestres. Cumprir nossa obrigação profissional, né, moral, né, religiosa, né, mas exclusivamente empenhado com as coisas que são de cima, né, com as coisas que são de cima, não com as coisas que são de baixo, né. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vivemos num tempo em que todas as coisas do mundo se aproximam rapidamente do fim. Por essa razão, este viver terreno não deve ser a nossa maior preocupação. Devemos dirigir nossa máxima atenção no que concerne ao nosso lar celestial. Hebreus, capítulo 11, versículo 13 ao 16. Para fechar, último versículo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. O solteiro, né? E aí diz o seguinte, o versículo 32, né? Até ao 40, né? Aleluia, Pai. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma.
Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passada a flor da idade, e se for necessário, que faça ao tal que quiser. Não peca, casem-se. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Vamos agora para a referência, para nós poder fechar essa leitura, né? Esse capítulo, né? Na meditação das referências, né? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. O solteiro. As Escrituras afirmam que o estado de solteiro não é de modo algum inferior ao de casado. Na realidade, é melhor. Isso no aspecto mais importante de todos. A possibilidade de prestar serviço a Deus sem outras preocupações. O solteiro, versos 32 e 33, ou a solteira, verso 34, pode decidir-se às coisas do Senhor mais do que o casado. O melhor, pode dedicar-se às coisas do Senhor melhor do que o casado. Ser santo, tanto no corpo como no espírito, não se refere a modelo de ética, mas a possibilidade de uma maior dedicação a Deus, sem o peso das responsabilidades, preocupações e problemas da família. O solteiro pode dedicar-se com todos os seus dons ao Senhor, livre de outros cuidados, totalmente ocupado com as coisas do Senhor e com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.